Oi, tudo bom? Eu aqui, Quintari, tô chegando aqui de surprise e imaginando que você sim, né? Tá aí em casa, tá de quarentena, assim como eu e como, enfim, né? É a nossa forma de solidariedade aqui com todas as pessoas, de a gente estar contribuindo com aquilo que a gente pode. Se a gente não é da área médica, se a gente não coube aqui a nós tá trabalhando nos hospitais, as várias outras pessoas também, dependendo da sua profissão, que estão precisando continuar suas atividades, que é a forma como tem que continuar contribuindo, mas a nossa forma de ser solidário é ficando em casa. Por exemplo, enfim, né, tá olhando para dentro e vendo do que você pode estar ajeitando no teu mundo interno, em várias outras coisas. Então eu aqui, Quintara, apareci aqui de surprise para falar sobre este ano, sobre dar essa orientação também para você que é meu cliente, que me segue nos canais ali no YouTube, no Instagram e tudo mais, para que você também esteja com orientação acerca do que você pode fazer durante este ano de 2020 e principalmente agora, né, que a gente está num cenário bastante inusitado, de uma forma como a gente nunca esteve em nenhum momento da nossa história, e como que a gente pode se calçar ou estar seguro, quais são as orientações, qual que é o direcionamento principal. Então, para quem me conhece, para quem já me segue, sabe que há mais de 12 anos eu já atuo com essas ciências, tanto a numerologia quanto a astrologia. As pessoas têm me visto num canal, agora, né, no Instagram, publicando muito mais coisas sobre a numerologia. Inclusive, no final do ano, eu fiz um vídeo falando sobre o ano de 2020 e mandei para alguns clientes específicos, algumas pessoas, enfim, que estavam na minha lista, que já fizeram algum atendimento comigo. E depois, agora, dia 9 de janeiro, eu liberei esse vídeo para todo mundo, né? E ele tá disponível também ali no meu canal, no meu site, aliás, www.quintara.com.br. Você pode ali ver um pouquinho mais. E eu fiz aquele vídeo lá com base, com um olhar da numerologia, que para numerologia o ano começa dia 1º de janeiro, né? Quando vira ali o calendário para 2020. E hoje, dia 20, porém, de março, dia 20 de março de 2020, eu estou aqui para te dizer, falar um pouquinho sobre o ano também, esse mesmo trabalho que eu já fiz lá atrás, mas agora com o olhar da astrologia. E como eu sou tanto astróloga como numeróloga, também vou fazer essa ponte aqui, né, entre a numerologia e a astrologia, para poder orientar você, que quanto mais orientação a gente tem, melhor a gente consegue, enfim, enfrentar a crise, saber a que direção que a gente vai fazer. Se a gente ainda não está se movendo ou fazendo aquilo que a gente precisa fazer de atitude ou de ação na vida, quando a gente tem a informação, fica muito mais fácil, porque é como que quando vem a informação, libera também a energia. Quando aquilo ali tem um discernimento, uma clareza para nós, fica muito mais fácil de a gente tá fazendo aquilo que a gente precisa estar fazendo. Então, chamando aqui, convidando a galera para estar entrando aqui no Insta e tá seguindo aqui o tema desse nosso encontro aqui, ano novo de acordo com a astrologia, o ano novo astrológico, aquilo que de acordo com a astrologia, essa ciência antiga que não foi inventado, isso aqui é um cálculo matemático, tá? E como que a gente pode traduzir isso, né, em termos de informação, de estabilidade, de segurança e, enfim, né, saber aquilo que rola para nós. Então, eu tô aqui de uma forma bem didática, né, prof, porque para quem conhece, eu também sou prof, também dou treinamentos, tenho os meus cursos aqui. Eu trouxe aqui numa prancheta o desenho do mapa do Brasil para o ano de 2020, e para todos nós que somos brasileiros, sim, estamos inseridos nesse contexto global muito maior. E o que significa tudo isso e o que isso tem a ver com você, porque como a gente está inserido nesse espaço maior,
o meio, né, também nos afeta fortemente. Então trouxe aqui o ano novo astrológico com base aqui em Brasília, que Brasília é onde tudo começa, né, onde a gente, né, o Brasil hoje tem a sua sede, né, para o dia de 20 de março de 2020, exatamente à 00:50 dessa madrugada, né? Começou o ano, de acordo com a astrologia. Por que eu digo que começou o ano? Porque essa bolinha que tá aqui embaixo, uma bolinha com um pinguinho no meio, tá? É o planeta, é o Sol. Em astrologuês, a gente fala que Sol é planeta, Lua é planeta, a gente chama essa galera toda de planeta. A gente sabe, tá? Que a Lua não é um planeta, que a Lua é um satélite, que o Sol é uma estrela, mas em astrologuês, para quem já tá acostumado com isso, a gente chama essa galera toda, né? São 10 planetas, inclusive o Sol e a Lua. E o Sol que é o nosso guia, o Sol que dá a luz. Portanto, quando o Sol ingressa no primeiro signo, que é o signo de Áries, e Áries é o que abre, Áries é o guerreiro, né? É como começa toda essa energia, é quando começa também o ano astrológico, tá? Então, especificamente nesse horário do dia 20/3 de 2020, às 00:50 da manhã, o Sol nasce, o Sol ingressa aos 0 graus e 0 minutos aqui do signo de Áries. Então, feliz ano novo astrológico. E o que acontece para nós, né, a nível Brasil? Qual que é o cenário do Brasil com vistas nesse mapa aqui? Você que já fez consulta comigo, você que já sabe um pouquinho do teu mapa natal, sabe que quando você vai fazer o teu mapa astrológico, o mapa da tua vida, sempre são pedidos os dados de base, né? Os dados que você nasceu. Quando você inspirou pela primeira vez, né? A cidade que você estava, o horário que você nasceu, o dia que você nasceu, e para a numerologia, o teu nome completo. Sou tanto numeróloga quanto astróloga e vou fazer esse mix aqui, tanto da numerologia quanto a astrologia, agora, porém, no enfoque muito maior na astrologia. E se você quiser saber qual que é o olhar da numerologia aparecendo de 2020, acessa ali o meu site, que é um vídeo que eu já tinha feito e mandado para alguns clientes no início de dezembro, e daí eu publiquei aberto ali no dia 9 de janeiro de 2020, então dá uma olhadinha lá, beleza? Vamos falar então do ano astrológico e o que isso daqui revela. Quando a gente olha para este mapa aqui, eu imprimi algumas folhinhas aqui, porque eu vou dar uma rabiscada para não ficar muito zoado aqui esse mapa. Eu vou fazer alguns rabiscos, depois eu pego uma outra folha, mas eu vou explicando aqui de uma forma didática para que você entenda um pouquinho do astrologuês, mas também vai jogando isso aqui para o cenário mundial. Quando a mente olha para um desenho, fica muito mais fácil de a gente conseguir compreender do que quando tá só uma informação solta. Então, quando você olha aqui para essa mandala, uma coisa que chama bastante a atenção, e uma mandala, essa daqui, mandala astrológica, ela é dividida aqui em 12 partes, em 12 áreas da minha vida. Ai, que bom, tem gente mandando coraçãozinho para mim. Manda coraçãozinho para mim, diz aí que você tá gostando, que você tá curtindo, que você tava esperando. Então, também o meu parecer, o meu olhar diante desse cenário bastante único que a gente está vivendo aqui. Quero te dizer também que você pode interagir, manda a tua pergunta ali, diferente daquilo que a gente faz toda quinta-feira, né, às 20h15, quinta com Quintara, onde eu abro aqui a tela, eu vou entrevistando ali você e eu vou falando um pouco dos teus números. Hoje eu não vou abrir aqui a câmera, tá? Mas você pode estar mandando as tuas perguntas e eu vou estar respondendo, porque eu vou estar dando aqui, não uma aulinha, mas uma visão daquilo que a astrologia tem a ver com esse cenário e com o ano de 2020. Então, vem junto comigo. Se algo que eu falar aqui não ficar claro para ti, não ficar sensato, manda a pergunta ali, tá? Escreve ali, que eu tô com um apoio super power do meu gato, que ele vai me ajudar
pergunta. Estamos aqui de quarentena. Eu quero saber se você também tá de quarentena, se você também tá em casa e tá sendo solidário com este momento. Se a gente não pode, né? E uma honra aqui, uma homenagem a todo mundo que trabalha nos postos de saúde, os médicos, enfermeiros e os apoios, todo o pessoal que está trabalhando ainda no supermercado, que está podendo contribuir, né, para que esse caos todo não se instale, mas a nossa forma de a gente contribuir, se a gente não é um agente de saúde ou está nessa linha de batalha de frente, a nossa forma de ser solidário é ficando em casa. E sim, a gente pode compartilhar e a gente pode trocar através da internet, né, mantendo sim bastante a gente junto, conectado, mas enfim, com a distância física, mas bastante próximo do coração. E também por isso, para mostrar essa forma solidária, né? E eu sei que as pessoas ficam também em pandemia interna e emocional. Essa minha forma de também contribuir dentro do meu saber para trazer mais conhecimento e mais clareza, e que você vai se preparando durante esse ano de acordo com a energia que está aberta, com aquilo que está disponível para você e para o mundo inteiro nesse momento. Beleza? Simbora, vamos lá. Tá? Vamos seguindo aqui e eu quero falar sobre você olhando para esse mapa aqui astrológico, uma coisa que chama a atenção. Esse aqui é o mapa astrológico do Brasil para esse momento, né? Onde o ano tá nascendo agora, nasceu agora às 0 horas da manhã e 50 minutos, tá? É algo bastante significativo que é aqui na casa 1. A casa 1 é a casa do guerreiro. É como se fosse o mapa de uma pessoa, seria a casa do corpo físico. O nosso espírito, que é o Sol, precisa de um corpo para poder se mover. Em astrologuês, tá? A casa 1, ela é conhecida como a casa do ascendente. E para quem já fez leitura do mapa comigo, sabe que eu não gosto muito da palavra do ascendente, não que eu quero ser contra, apesar de eu ser aquariano. Os aquarianos pegam um caminho meio diferente para fazer as coisas, mas é porque ascendente, a mente não entende tanto o que é ascendente, mas a mente sabe o que é o guerreiro. O guerreiro é como eu vou para a vida, como eu vou, qual é a minha ação, qual é a minha atitude, qual é o meu comportamento. Então, quando a gente está olhando aqui para o mapa do Brasil, o ascendente do Brasil, aqui é o guerreiro dele, fala de Capricórnio. Capricórnio é um cara que fala das estruturas, do antigo, do velho, enfim, daquilo que está já há bastante tempo. Capricórnio, quem rege Capricórnio é Saturno. Saturno é o deus do tempo, que é o deus Cronos, né? Cronologicamente falando, quando a gente fala em cronômetro, tá medindo aqui o tempo. Então aqui quando a gente olha para o mapa do Brasil, fala de um guerreiro, tá? Um ascendente aqui em Capricórnio, mas a gente vê grudado logo aqui o Marte, que é o próprio deus da guerra, né? Como que guerreando em relação a uma estrutura. O Júpiter é o maior planeta que existe no sistema solar. Então, onde a gente tem Júpiter, a gente tem uma expansão bastante grande. E uma expansão do que, né? Tem aqui dentro também Plutão, que a gente chama que é a própria bomba atômica. Onde cai uma bomba atômica, se era esse o caminho que eu costumava tomar para poder ir para minha casa, quando cai a bomba atômica ali, eu olho que, nossa, agora tá passando um rio ali, agora não tem mais jeito de eu pegar aquele caminho, eu vou precisar mudar. Onde a gente tem planeta, tem uma mudança e uma transformação irreversível para sempre e profunda. E junto ali, grudado com Plutão, a gente tem aqui Saturno. Saturno é o planeta que fala das estruturas, também do tempo. Então tudo isso tá junto, misturado na casa 1, que é a casa da atitude, a casa como eu vou para a vida. E tudo ali, isso, né, com uma bomba atômica, com a estrutura, com Marte, que é o deus da guerra, com Júpiter, expandindo isso muito mais. A gente fala assim, de que é assim que o ano começa, né? E a gente fala assim, claro, oficialmente o ano está começando agora astrologicamente, né?
no dia 20 de março de 2020, começou agora aos 50 minutos, né, dessa madrugada, mas quando a gente fala, por exemplo, assim, que oficialmente o verão começa no dia 21 de dezembro, a gente sabe que não fica quente só no dia 21, e dia 20 ainda era frio, e dia 21 de repente ficou calor. Não, o calor ele já vai acontecendo, já vai vindo, né, em novembro, em dezembro, e tem o cume, ou tem a virada, né, o ápice mesmo, a entrada da regência do verão, que é meu exemplo aqui, a partir do dia 21 de dezembro. Então, oficialmente, hoje começa o ano astrológico, mas a gente já sabe desse movimento todo, né, dessa questão de uma ruptura de estruturas bastante profundas. Por que eu falo de rupturas de estruturas? Porque Saturno, né, que rege Capricórnio, Capricórnio é o grande guerreiro, é como tá falando da ação, da atitude do Brasil, de nós, né, brasileiros aqui, fala de uma mudança, de um comportamento bastante significativo que vai afetar, enfim, a todo mundo, e vai sim ter uma mudança estrutural significativa e irreversível, e isso é importante que aconteça. Não são todos os países, claro, todo mundo está conectado com essa pandemia em relação ao coronavírus, mas é bastante significativo também aqui no Brasil. Por algo caiu o palitinho da sorte, né, André? Quem que vai estar este ano, né, com um ascendente em Capricórnio? Aí caiu para o Brasil ou para qualquer outro país nessa linha, né, horizontal, que também estiver com ascendente em Capricórnio. Todos esses 4 planetas que hoje lá no céu estão passando no signo de Capricórnio, né, que tem essa estrutura, esses 4 planetas, né, são Marte, o Júpiter, Plutão e Urano. Então essa conjuntura, dependendo de qual país eu vou puxar o mapa, ele vai cair em algum setor. Para o Brasil, né, que pegou aquele palitinho, né, cai bem na casa, como se fosse a casa do corpo físico, a casa da atitude, a casa do comportamento. Então, sim, vai ter uma virada, uma mudança estrutural bastante significativa no Brasil, tá? E é importante que eu, você, como todos, né, brasileiros, sejamos bastante solidários e, de verdade, a gente olhe para a hierarquia, para aquilo que está sendo dito. Capricórnio, ele rege a 10ª casa, que é a casa mais alta que tem, né? A hierarquia, quando a gente sempre fala de hierarquia, a gente tá falando quem tá acima da minha cabeça, quem rege Capricórnio, que é a casa 10 aqui, fala das nossas autoridades. Então, sim, tem autoridade, né? Ou quem são os nossos líderes, questões governamentais, né? Tem uma ruptura, tem uma crise, tem algo irreversível, tem algo que está acontecendo. Por quê? Porque este é um ano que a gente fala que é o ano do Sol. Por que que este é um ano do Sol? De acordo com uma tábua hermética que é de muitos anos atrás, isso daqui não é achismo, isso aqui é cálculo matemático, tá? Cada ano é regido, tem um planeta que manda, tem um planeta que rege, tá? Este ano nós estamos sendo regidos, 2020, pelo ano do Sol. A cada ano tem um planeta que manda ou que comanda. Durante 2019, isso daqui é essa tábua hermética que conta a regência de qual vai ser cada um dos anos. Se agora 2020 é o Sol, em 2019 era um planeta antes aqui do Sol, de acordo com essa a tábua de esmeralda, né? Era o planeta Marte, e a gente viu 2019, que terminou agora, né, segundo a astrologia, no dia 19 de março de 2020, né, um ano de bastante luta, de bastante iniciativas, de novidades, de estar buscando, né, buscar, enfim, né, cada um o seu espaço, né, de bastante competitividade também.
Então, no ano anterior era Júpiter, no ano anterior aqui Saturno, agora a gente está no Sol. No ano que vem, 2021, quem vai estar regendo é Vênus, que vai falar, né, de alianças ou daquilo que é importante ou valoroso para nós em relação ao dinheiro também, Mercúrio. E isso daqui vai seguindo, tá? Uma roda, cada ano a gente tem essa regência, e é muito importante que você observe também qual que é a regência disso na tua vida, porque a nível internacional, independente se você acompanha esse papo astrológico ou não, mas a nível mundial, todo mundo, tá, vai estar tendo uma inspiração muito forte do Sol. O que é o Sol? Por exemplo, quando a gente fala assim, qual é o teu signo? Eu, né, que nasci quando o Sol tava em Aquário, eu falo assim, eu sou capricorniana. Mas como eu sou astróloga e eu conheço bastante dessa parada, eu digo assim, olha, eu sou mais pisciana do que aquariana. Por quê? A gente não é um signo, a gente não é só o nosso Sol, a gente é uma conjunção da combinação de vários daqueles planetas. Não existe ninguém igual a você e ninguém igual a mim, tá? Então sim, o Sol, ele fala da nossa identidade. Quando eu falo assim, eu sou pisciana ou eu sou aquariana, era porque o Sol estava passando lá naquele X pontinho quando você nasceu. Mas quando a gente tá falando de um ano do Sol, e eu já vou chegar aqui e eu já vou continuar toda essa parada aqui que eu comecei em relação ao o mapa do Brasil, mas eu quero comentar como que você também pode olhar para esse aspecto, para esse cenário mundial, porque esse cenário que é mundial é também brasileiro, também tem a ver com você e como que você melhor pode tirar bastante proveito disso daqui, tá? O Sol, ele fala assim, ó, ele fala a sua identidade, quem é você? Então esse é um ano, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, é um ano assim que essa pergunta vai ficar muito, muito, muito forte, marcada na sua mente, porque o Sol, ele ilumina, ele traz a luz. O Sol, ele tem uma missão, que é fazer florescer ou crescer cada um de nós. Então, o Sol, ele traz a luz para aquilo que você veio fazer aqui. E a gente só consegue alcançar a nossa missão, a nossa direção ou o nosso propósito, tá? E o propósito desse ano aqui, de 2020, tem a ver com alianças. Por que tem a ver com alianças? Porque aqui, o norte, o ponto mais alto do Brasil este ano, tá no signo de Libra. E Libra fala de associações, de casamento, de parcerias, de uniões. A gente tá falando de coisas globais agora. E isso combina um tanto com o vídeo que eu coloquei lá, que eu fiz lá em dezembro, mas eu abri abertamente para todo mundo no dia 9 de janeiro, onde a gente fala que o 2, né, 2020, quando a gente fala aqui desse foco da direção do ano, né, que é um ano de parcerias em astrologuês, que é de Libra, que é de união, de casamento, de colaborações, de a gente estar fazendo a coisa junta. E Libra é como se tivesse nascido numa gangorra, né? Um sentadinho aqui, um sentadinho ali. Ou Libra fala do frescobol, e o frescobol não fala de competição, o frescobol fala de eu estar jogando a bola aqui e me esforçando para que o outro também, ele receba muito bem a bola do jeitinho que eu tô colocando ali, tá? Então isso também combina bastante com aquilo que eu comentei no vídeo lá do 2020, de acordo com a numerologia, que sim, é um ano de parcerias. Vai ser difícil ou não essas parcerias? Possivelmente sim, mas o foco, quando a gente chegar lá e em 2021 e olhar para trás, para a gente saber que esse ano valeu a pena, é bastante importante que a gente tenha olhado para trás e visto que a gente não se isolou, que a gente ficou junto, que a gente tem uma parte solidária. Claro que agora a gente precisa desse afastamento físico, mas ele deve ser só físico e a nossa vida precisa sim continuar, beleza?
Então, para quem está entrando agora na live, tá? Eu quero lembrar que o tema desse encontro aqui é a astrologia e o que esse olhar para a astrologia entrega para o ano de 2020, tá? Como eu sou numeróloga e astróloga, eu vou estar fazendo um mix aqui da numerologia com a astrologia para que isso possa levar para você uma maior clareza, um maior discernimento e que você que deve estar sim de quarentena em casa, assim como eu e a maioria da população, que possa também tá aquietando o seu coração, mas também de uma visão bastante realista para a gente colocar o pé no chão e contribuir com aquilo que nos cabe contribuir. Curtindo, compartilha esse vídeo também com outras pessoas, se isso te tocar, se você acha que isso tudo aqui que eu tô falando toca bastante a tua alma. Então, eu dei uma pausa aqui na leitura do mapa do Brasil para mostrar e fazer uma ponte, o que isso daqui que tem a ver com o Brasil, o que isso aqui tem a ver contigo também, tá? Esse aqui é um ano do Sol. O Sol é o ponto mais alto aqui dessa tábua hermética que já existe há muitos anos. Aqui tem a ver com os 7 planetas, que tem a ver também com os planetas que regem os nossos dias da semana, né? O Sol, que é Sunday, que é domingo, né? A Lua, que é Monday, né? Que é um dia da Lua, e Martes, né? Que é, enfim, né? Todos os nossos dias da semana são ligados através desses astros, não só os dias da semana, mas cada ano tem um ano que rege. Então o Sol fala da identidade, fala quem você é, aquilo que você veio fazer aqui. O Sol ilumina, porque o Sol é a luz, né? E sem a luz a gente não consegue enxergar qual é o caminho que a gente precisa fazer, tá? O Sol é quem a gente está lá dentro. Então, para que eu cumpra também, para que eu saiba aquilo que eu venho fazer aqui, eu preciso, antes de mais nada, ser quem eu sou. E isso, quando a gente fala em numerologia, também é bastante bacana, porque eu sempre falo assim, ó, antes de pensar no teu propósito de vida, seja a tua árvore da vida, aprenda ali a decodificar cada um dos teus números, para que com isso você possa acompanhar ali o teu propósito de vida. Então, quando a gente fala que este ano é um ano de Sol, esse é um ano para você ser quem você é, para você iluminar o teu caminho. Então, aproveita esse período aqui da quarentena para que você possa, enfim, caprichar bastante no teu autoconhecimento, tá? Uma pergunta que você vai se fazer bastante esse ano e que vai se repetir bastante é: qual que é a minha identidade real? Porque o Sol, ele fala quem eu sou. E o Sol, como ele fala dessa clareza, é como que este é um ano de a gente brilhar muito mais, da nossa luz vir muito mais para fora, né? E quanto mais a gente se aproxima do Sol ou de um foco de luz, a gente olha para trás, mais a nossa sombra ali atrás também aumenta. Então é muito importante que, para que a gente vá de encontro àquilo que de verdade a gente é, a nossa luz, o nosso Sol, mas que a gente olhe também para a nossa sombra, para aquilo que eu não consigo enxergar, ou para que eu deixe atrás de mim tudo aquilo que não tem a ver comigo, que são as máscaras que eu mesma me coloquei para eu ser aceita, para eu ser amada, ou aquilo que foi imposto pela sociedade, ou pelo meu pai, ou pelos meus professores, ou a forma como eu fui criada. O Sol, ele fala dessa clareza, e é muito importante neste ano que você tenha clareza de quem você é, dos teus dons, dos teus potenciais, e nada mais do que uma grande crise para nos intocar dentro de casa. E intocar dentro de casa é a nossa primeira casa. Não é essa casa onde a gente dorme. A nossa primeira casa é o nosso corpo, onde dorme, onde habita, onde está, entre aspas, aprisionado o nosso espírito. Então, volta para tua casa e durante esse período todo, foca bastante, que não é um período só aqui da quarentena, mas este é um ano em que a vida, ou você mesmo, né, tudo vai estar tocando bastante ali no teu coração, para que você desperte a tua identidade, quem você é, quem você é, quem você é, quem você é e o que você veio fazer aqui, tá? Isso é essencial para esse ano. Se você estiver desconectado disso daqui, tudo bem, mas não tudo bem permanecer assim, porque vai ser uma sensação de agonia ou de aflição bastante grande, porque
a ordem, né, ou o lema agora é esse encontro. Assume quem você é, porque quando a gente está firme e forte dentro da nossa natureza, somente a nossa natureza nos protege, e é a nossa forma de a gente manter a nossa imunidade bastante aberta, porque é a única forma de a gente aumentar o tanto da nossa aura ou do nosso campo humoral é em a gente não estar fazendo esforço, é em a gente estar vivendo a nossa própria natureza. Então sim, esse é um ano muito, muito forte de autoconhecimento, e eu já vou te mostrar logo, logo como isso está bastante claro aqui no mapa astrológico do Brasil. Para nós brasileiros, a gente vai precisar assumir bastante a nossa identidade, e a gente vai estar falando, né, de uma forma muito mais coletiva, de autodesenvolvimento e de conhecimento também. Você vai ver como isso está bastante claro aqui no mapa do Brasil, beleza? Então, quando a gente fala também em Sol, né? O Sol fala também de eu sou isso, eu sou aquilo, mas quando a gente fala de um cenário, né? Sol, eu sou isso, eu sou o rei da minha vida, né? E quando a gente tá num cenário aqui de ascendente aqui em Capricórnio, com esse monte de coisas assim, a gente fala também que tem essa crise, mas tem lideranças, né? Aquilo que está acima de mim, a minha autoridade, ou quem é autoridade aqui nesse país, ou quem é autoridade na minha vida. Será que esse chefe que tá falando comigo, que tá mandando eu fazer isso, aquilo ali, e se isso não tem a ver com a minha natureza, será que esse é um ano que eu vou conseguir suportar isso dali? Então fala de autoridades. Autoridades pode ser o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu professor, ou a sociedade que me impõe fazer isso, e de acordo com a minha verdade ali dentro, é algo que não tá mais sensato. Este é o ano do Sol, e o Sol leva a clareza para tua identidade, para quem opção, né? Tem uma ruptura ou uma crise de identidade bastante grande, mas a crise de identidade não quer dizer, nossa, tá cada um surtando, não. É para você ir de encontro à de verdade quem você é. Quando a gente coloca isso no cenário brasileiro, tá? É como que tem uma questão de quebra, né, de autoridade, ou de revolta contra a autoridade daquela forma como tá, se não tem segurança, estabilidade, alguma coisa de longo prazo, ou de respeito, porque quando a gente fala respeite os seus pais, a gente está falando com uma questão porque eles têm também autoridade, e aquilo que tem autoridade precisa ser respeitado, e é como que esta questão toda, por esta conjunção, essa atitude que o brasileiro, a forma como é o mapa do Brasil, que fala com Plutão, com Saturno, com Marte e com Júpiter aumentando tudo isso, do tipo assim, sim, é um cenário de rupturas irreversíveis, e enfim, é importante que isso aconteça. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como a gente começa aqui na casa 1, mas como a gente termina na casa 12, e como a gente termina na casa 12 é um desfecho para a forma como a gente está iniciando esse ano, e já começa esse ano com bastante impacto, sim. Por quê? Porque o mapa começa na casa 1, e a casa 1 já tem só essa configuração mais desafiadora, digamos assim, com esse tanto de planetas em Capricórnio, pedindo essa ação, essa atitude. Então vamos lá parar de falar da casa 1 e seguimos aqui para a casa seguinte, tá? Que fala da casa do dinheiro e como que o Brasil ganha dinheiro esse ano, e como que é importante da gente estar focado também, né, nessa questão financeira. A casa 2, quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Não, quero, né, quando você vai falar de dinheiro aí, trabalho, é isso? É essa relação do Brasil? É relação ao trabalho também, não? Construção de... Sim, como a gente deve lidar com o dinheiro, ou nossas finanças, ou como o Brasil, né? É importante que o Brasil, e nós que somos brasileiros, é importante que a gente esteja inserido ali nesse meio, tá? Sim. Quando a gente fala aqui na casa 2, a casa 2 ela abre aqui no signo de Aquário. Aquário é um signo bastante moderno, tá? Ele é quântico, ele é holográfico, ele vê as coisas de uma forma bastante diferente. Agora a gente está na era de Aquário, e nunca se falou tanto do digital, enfim, né, do quântico, do Wi-Fi, da internet, né? Tudo isso surgiu com uma mente que pensa bastante fora da caixa, de deixar
deixar essa coisa ou esse mundo um tanto mais moderno. Então o Brasil, ele precisa, né, se modernizar bastante em relação a essa questão também de finanças, ou muito das finanças também vai vir de a gente colocar bastante da nossa expertise, daquilo que a gente tem de tecnologia também, daquilo que a gente um tanto sabe fazer, e isso é bastante importante, essa diversidade, né, e essa modernidade também. É muito importante quando a gente fala em astrologia, sempre casar o signo que abre ou que manda naquele setor ou naquela casa com quem manda ali naquele signo, tá? Quem manda no signo de Aquário, tá? Tem a ver aqui com Urano. E Urano é um planeta que fala das transformações exteriores, tá? De, enfim, mudanças, o que? De bases estruturais também, porque o Urano que manda aqui na casa do dinheiro, ele tá aqui na casa da base, da estrutura, das nossas raízes, no signo de Touro. E Touro fala de dinheiro, fala de estabilidade, fala de coisas de longo prazo, né? Então é como que o Brasil, ele também se moderniza bastante durante esse ano em termos financeiros e econômicos, quando ele também tem uma rupção, uma transformação nas suas bases. Isso vai mover bastante toda essa questão tecnológica, ou de informação, ou de Wi-Fi, de digital e tudo. Então o Brasil tá com uma abertura e precisa ter, né, essa abertura digital bastante grande. Por isso que também todas as pessoas que têm algum trabalho que é digital, que a gente possa continuar movendo o país através do digital, continuar dando assistência, né, para quem é professor, que continue dando as aulas, mas de uma forma digital, enfim, que a coisa de alguma forma ela continue, tá? Essa parte do digital está bastante forte na questão financeira do Brasil. Falando aqui na casa 3, a casa 3 é a casa da comunicação, é a casa da oratória, da expressão, e também é a casa do comércio, tá? Por coincidência, né? A casa 3 na astrologia fala de comunicação, e na numerologia o 3, ele é o número que fala da comunicação, da expressão, da oratória. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Aqui é por uma mera coincidência, porque astrologia é uma coisa, numerologia é uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando eu olho para mim, por exemplo, eu quero me autoconhecer, eu olho pela numerologia pela minha esquerda ou pela astrologia pela minha direita, independente de que lado que eu estou falando, é como que eu estou falando da mesma pessoa. Então, independente se é através do tarô ou do I Ching, todos os caminhos levam para um mesmo ponto. Beleza? Então, assim, essa casa 3, ela é bastante importante este ano, porque é a casa onde está o Sol. O Sol fala da nossa identidade, ou da identidade aqui do brasileiro. E isso daqui é bastante significativo, porque como é a casa da comunicação, abre aqui no signo de Peixes. E Peixes, ele é um signo que fala do coletivo. O Peixes é o signo mais espiritual de todos. E Peixes fala dessa coisa do coletivo, do autoconhecimento, da psique. Peixes é o inconsciente, Peixes é Jung, é o pai da psicologia, né? Então, quando a gente fala que o Sol do Brasil, né, que é a identidade do brasileiro aqui, tá no signo de Peixes, a comunicação do Brasil pede bastante que seja feita através de, enfim, né, de autoconhecimento. Os brasileiros, de uma certa forma, independente da área que você atua, vão estar muito mais conectados com o autoconhecimento, vão estar lendo mais, vão estar falando de desenvolvimento pessoal, de estar olhando para dentro, de estar estimulando bastante a fé. Isso é um papel que toca a mim pela minha própria profissão, do que eu tenho isso, mas também não só a mim. Pessoas que, por exemplo, que são empresários, ou que trabalham com finanças, ou que são construtores, ou que são de outras áreas que não da área de autoconhecimento, ou de espiritualidade, ou de terapia, também vão estar falando sobre isso, tá? E é importante sim que a gente leve a nossa comunicação, a nossa fala, o nosso discernimento também para essa questão de algo mais global, porque Peixes tem a ver com o coletivo.
Peixes tem a ver com a multiplicação dos pães. Então é como se o Brasil tivesse também uma voz que vai um pouquinho mais longe neste ano, e é importante que a gente comunique, que a gente se fale, tá? O que também é bastante significativo aqui, quando a gente fala aqui na casa 3, regida aqui por Netuno, e Netuno fala das águas, né? E é como que o Sol também está aqui, que é nossa expressão, onde a gente tem o Sol no mapa naquele ano, e o Brasil tá com o Sol no mapa dele aqui na casa 3, mas quem rege isso daqui é Peixes, com Netuno ali, Peixes, Netuno fala de água, onde a gente tem o Sol, a gente precisa colocar foco, atenção. Então toda essa questão de águas, né, que são as emoções, mas também águas, e quando a gente fala de um contexto aqui de crise, de reestruturação, é como que tem uma questão bastante significativa, né? E a gente pode, né, se a gente vai falando que cada casa vai andando, isso aqui é um cenário global, mas mais ou menos ali por maio, segunda quinzena de maio, pelo dia 18 de maio, alguma coisa bastante significativa em relação a águas, ou enfim, transbordamentos de água, ou crises com água, ou alguma questão assim bastante significativa, tá? Tô falando isso olhando aqui para esse Sol aqui, que pode significar também deslocamentos, ou inundações, ou questões assim, bastante emocionais também. Então é bastante importante que a gente esteja bastante conectado, que a gente não sulte o cabeção, que a gente saiba de verdade quem a gente é, que foque no nosso autoconhecimento, isso, e que de alguma forma tenha essa base espiritual de autoconhecimento, que a gente tenha essa conexão interna, tá? E que a gente não se desestruture, porque a gente tá agora em casa, eu, você, não sei se você está, mas se você não estiver, por favor, vai para casa, porque é a forma como você tem de ser solidário com a outra pessoa nesse momento. E em casa eu vou fazer o quê? Em casa eu vou fazer aquilo que talvez eu não fiz no ano passado, no ano retrasado, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, porque você vai fazer o quê? Você vai olhar para você. Você tem uma casa que tem um tanto de espaço, e você vai olhar para você, para o teu marido, para os teus filhos, para quem está junto ali de você, e como essas pessoas que estão convivendo com você mexem com você. Este é um ano de você enxergar e perceber quem é você nesse mundo e qual que é o teu papel nesse mundo, tá? E tudo aquilo que acontece no Brasil enfim, né, vai estar mexendo um tanto com isso também, favorecendo, tá? O que é bastante significativo, tá? E isso tem bastante agora a ver com o lance do coronavírus, tá? Junto aqui com o Sol, tem uma conjunção aqui, tá praticamente grudado, o Quirón com a Lilith, tá? O Quirón, ele fala do nosso curador ferido, que é a ferida, né, que eu trago na minha alma, que eu trago, que tu traz, que todo mundo traz, e em cada ano o Quirón, ele vai estar em algum lugar, ele vai estar ali em um posicionamento, né, e esse ano cabe o Quirón e está bem conectado com a Lilith. Para quem conhece um pouquinho da história ou da mitologia, sabe que Lilith foi a primeira esposa de Adão. A gente, pela Bíblia, né, por toda a gênese ali, daquilo que a gente já aprendeu, não sei se você pode ter uma educação religiosa, mas eu tive muito, por parte de pai, por parte de mãe, a galera toda, né, mas é muito legal, porque depois que a gente também amplia um tanto mais, a gente vai ver como tudo isso está relacionado e como é bonito essa questão da simbologia. Mas a Lilith, sendo a primeira esposa de Adão, eles brigaram e ela meio que foi expulsa do paraíso, e a Lilith, Adão então, enfim, conheceu a Eva e a coisa toda aconteceu ali, tá? Mas a Lilith no nosso mapa natal, ela representa o outro lado da lua que a gente não vê, né? Que é aquele outro lado que eu não vejo. E eu não vejo aquele outro lado, eu não percebo aquela outra pessoa, tá? Lilith fala um tanto também daquilo quando eu sou rejeitado ou quando eu não sou visto. O que eu tô falando isso? De ferida com a rejeição, tá? Tá bem junto aqui na mesma casa aqui com o Sol, né? Entrando tudo isso daqui em Áries. Áries fala de novidade,
né? Então é como se o Brasil também fosse um tanto acolher esses excluídos, né? Ou curar os feridos. E quando eu olhei para isso daqui, me veio um estralo assim, quem sabe não é o Brasil que descobre, ou que inventa, ou que distribui toda essa questão de uma vacina para o coronavírus, ou quem sabe isso já não está acontecendo, e o Brasil, como a gente está numa questão do coronavírus que tem a ver com o contágio, a gente não pode estar perto das pessoas, não pode abraçar ninguém e tudo mais, né? Como que cada um excluído dentro da sua própria casa, né? Como aqui tem a cura, né? Que é Quiron, dos excluídos, que é a Lilith, em Áries, que é uma novidade, porque é o primeiro signo do zodíaco, como que competindo competindo, não, habilitando, como? Concorrendo? Concorrendo, não. Ou capacitando, né? Ou esperando que seja o Brasil o portador dessa novidade, ou dessa mensagem, né? Coletiva, porque tá no signo aqui de Peixes, para que, enfim, a humanidade, quem sabe, né? Possa ser resgatada ou curada, né? Pode parecer meio louco, mas nós brasileiros estamos atrasados, mas por que não, né? A gente tem a vacina de HIV, a gente já inventou tantas coisas, a gente é sim pioneiro nessa questão das eleições, né, de urnas eletrônicas, ou a forma como tudo foi feito. Tem tanta coisa que o Brasil é pioneiro, tá? E aqui como que parece o Brasil dentro dessa pandemia, nesse resgate dos feridos e excluídos, dentro dessa crise econômica e, enfim, de destruição, né, planetária em relação a grandes estruturas e a grandes governos, e como uma forma nova de enxergar a vida. Então o Brasil, ele tem essa característica bastante de ser solidário, de ser humanitário, né, de ser acolhedor, e nossa, logo nós brasileiros não podemos abraçar, não podemos beijar, né? Então, quem sabe não é por ali um grande viés, uma grande possibilidade também. Então, para todos nós que somos brasileiros e que temos a nossa fé, e aqui como nós somos brasileiros, a comunicação aqui fala de Peixes, e Peixes tem uma conexão como se ele estivesse mais próximo de Deus, e o Peixes é aquele desenho, né, que tá o dedo de Deus e o dedo do ser humano assim, tá quase juntinho. Então pede que a comunicação do brasileiro seja bastante espiritual, que a gente sim esteja conectada com a nossa fé, e se você não tem uma fé, busca agora, nesse momento de quarentena, da tua forma, do teu jeito, que pode ser através de uma pedra, de uma planta, de você olhar para a maravilha que é o teu filho, que agora você está podendo ver ele crescer, ou uma montanha, ou o que for, mas de alguma forma você entrar nesse contato também de fé, de conexão, para quem sabe não ajudar e inspirar quem está tendo uma ideia, ou quem está imaginando. Muitas vezes a gente tem ideias, a gente fica pensando assim, ai não, mas ai não, será que não sei o quê? Então quem está tendo a ideia da vacina, ou que já tem aquilo ali, que acredite que isso daqui pode também nascer aqui dentro do Brasil. Por que não? E é como que uma humanidade inteira, quando a gente fala em Peixes, é uma humanidade inteira, é coletivo. Peixes fala de Jesus Cristo, e Jesus Cristo não veio para si, ele veio para uma coisa muito mais incondicional, para salvar e ajudar a muitas e muitas pessoas. Então é como que se o Brasil pudesse comunicar de uma forma coletiva para o mundo inteiro essa questão de um resgate ou da cura dos excluídos, tá? Como de verdade uma novidade, tá? As bases aqui, a casa 4 do Brasil, tá? Em Áries, pedindo de verdade um posicionamento, uma novidade em relação às bases. Quando a gente busca aqui o regente de Áries, a gente busca o regente de Áries, encontra ele aqui em Marte, como que assim, em Marte, em Capricórnio, que fala de hierarquia, que fala de estruturas mais densas ou de mais longo prazo. Então, falando de verdade que o caminho neste ano, e você não se desespere com isso, mas fala de uma novidade em relação a bases novas, e essa base ela precisa acontecer, e tem um dia que chega, e chegou o dia do chegou,
né? Então é o momento e tá tudo certo, porque se tá no mapa, tá abençoado, e esse é o melhor caminho. Nunca fica pensando que você tá, tipo assim, nossa, que ia acontecer alguma coisa, que é o fim do mundo, que... Gente, não é. Quando as pessoas elas vêm ali comigo, e eu falo bastante de momentos de excelência pela numerologia, que a pessoa entende, nossa, então eu separei por causa disso, nossa, eu mudei de casa por causa disso, nossa, eu fui demitida por causa disso, nossa, entende? É tipo assim, a gente percebe sempre, quando a gente, através da inteligência ou da lógica, ou quando a gente encontra uma resposta, que tem uma mão invisível que está nos guiando. E saber que tem essa mão invisível nos guiando é muito importante, porque é como que a gente respira, a gente sai do cabeção e a gente confia, tá tudo bem. Eu posso não saber muito bem como eu vou fazer agora, mas no fundo tá tudo bem. O que me toca fazer agora, que é um ano de sol, é olha para dentro, olha para tua identidade, seja quem de verdade você é. Busca, tá? Te harmonizar com o teu caminho, com o teu propósito, com aquilo que você é. Busca autoconhecimento. O Brasil esse ano, nesse cenário, vai estar falando muito de autoconhecimento, porque a casa 3, que é a casa da comunicação, tá em peixes, tá? Fala de águas, sim, pode ter uma questão de águas fortes, de enchente, de não sei o que, tudo com água. Oh, meu Deus do céu, já não basta esse daqui que a gente tá fazendo. Vamos dar conta de uma coisa de cada vez. Mas o que é muito importante, que as nossas águas internas, elas estejam organizadas, que elas estejam em paz, e para isso volta para dentro de casa. É muito simbólico todo mundo precisar ficar em casa, e é importante que a gente não fique em casa e do tipo assim, né? Do tipo assim, aproveita o teu tempo em casa, que você construa a tua casa, que é teu corpo físico, como o teu melhor lar. Beleza? Vamos seguir adiante aqui, quando a gente fala aqui da casa 5, a casa 5 é a casa da liderança e é a casa da minha identidade também. Então, ela tá aqui no signo de Touro, e quem abre, quem tá grudadinho aqui é a Vênus. A Vênus fala daquilo que é importante para mim, daquilo que a gente põe em valor. Então, é muito importante que o brasileiro ponha o seu valor e que ele cobre o seu valor ou o preço pelas coisas ou pelo seu valor, pela sua identidade também, tá? Vênus em Touro fala que é bastante importante a gente valorizar a nossa riqueza, a nossa terra, a nossa fertilidade, aquilo que a gente produz, aquilo que você produz ali no teu trabalho também. É muito importante que você valorize. Vênus fala de valor. Valorize o quê? A casa 5, que tem a ver com a tua identidade, com a tua criatividade, com aquilo que... A casa 5 é a casa dos filhos também, né? A gente não precisa estar parindo filho, a gente pode estar parindo projetos novos, mais criatividade, que você valorize bastante aquilo ali e construa algo concreto e real, palpável, que você não fique só nas ideias, só nas possibilidades, mas que você também construa isso, porque Touro, ele fala de dinheiro, ele fala de resultado, é um signo de terra, de matéria, né? É a grande terra, é Pachamama, fala de fertilidade. Então, o brasileiro também ele vai estar com ideias bastante criativas, ou como uma grande mãe aqui, né? Parindo muitos filhos. Quem sabe não é os excluídos que vai estar recolhendo. Já muitos anos atrás, e enfim, para quem conhece a minha história, sabe um tanto dos meus processos, né, internos de desafios familiares e reestruturação de carreira, enfim, crises internas e pessoais, que um tanto da história também eu já postei ali no Instagram. E para quem não me segue no Instagram, pode me seguir ali, @Quintara Numerologia, e assiste ali. Mas para quem sabe um tanto ali da minha história, sabe dessas crises todas, né, que já, enfim, que foram vencidas e que a gente está sempre junto ali, mas eu já acompanho a espiritualidade há bastante tempo, e a espiritualidade de volta também. Então, há muitos anos eu já ouço falar que o Brasil é o país que vai acolher a muitas pessoas, a muitos excluídos, enfim, a gente só fica pensando num cenário do que é isso, né? E é como que também já sempre se falava
que a terceira grande guerra mundial não seria algo físico, mas que seria como que algo biológico. Porque como a gente tá, algo biológico, algo que vem pelo ar, algo invisível, que o inimigo ele é invisível. Porque como a gente tá na era de aquário, e aquário tem a ver com Wi-Fi, aquário tem a ver com o quântico, tem a ver com aquele mundo que eu não enxergo, com a eletricidade. A eletricidade é um troço que a gente não enxerga, assim como o sinal do Wi-Fi, a gente não enxerga, a gente só sabe se conectou ali o celular ou não, se a senha tá certa ou não, e a gente já sabe que plugou. Então essa energia invisível, mas também de grande conexão, é uma energia bastante aquariana, tá? O Brasil também, ele tem uma força, assim, bastante aquariana. Ele é virginiano, né? Com tanta lei, com tanta xaropice que a gente tem, né? Daquilo que é certo. Mas o ascendente ali é em aquário. E a atitude do brasileiro é de uma certa forma, assim, de buscar essa vanguarda ou essa liberdade, ou um tanto também dessa parte de informação, tá bom? Então, a casa 5, tá? Fala de você estar aprimorando bastante ou valorizando bastante ali a tua liderança. Muito importante nesse tempo, né, onde a espiritualidade fala que o Brasil pode ser o que vai grandemente acolher a tantas pessoas, tá? Então, isso, o aquariano, ele fala dessa solidariedade, de olhar também para o outro lado, de estender a mão, né? Estender a mão de uma forma humanitária. Agora, não especificamente a mão do contato, mas enfim, né? De olhar um tanto para o lado, né? Não sei de que forma tudo vai ser um pouquinho mais adiante, quando a gente precisar voltar ao supermercado, né? Espero que todo mundo já tenha o seu rancho em casa para não precisar de verdade sair, mas se acontecer da gente precisar sair, por que não estender a mão, né? E fazer uma coisa assim para não ir todo mundo no supermercado? Por que alguém do andar ali, se você mora num apartamento, uma pessoa só vai e já compra para todo mundo? Essa coisa mais da coletividade, de ajuda, de irmandade, tem bastante a ver com aquário, tá? E aquário fala dessa coisa de ajudar o próximo. E por que o Brasil não pode ser esse também, tá? Acredito muito que essa crise pode ser algo de trazer algo de verdade novo e de solucionador aqui para o Brasil, porque fala dessa base nova, beleza? Mas sim, é um ano contundente, é um ano importante em que a gente, enfim, vai lembrar de 2020 para bastante, enfim, tempos na frente, né? A gente vai lembrar desse momento aqui, porque 2020, para você que me segue, sabe que eu também sou, além de numeróloga, de astróloga, também sou numeróloga, e o 2020 soma 2 mais 2 é 4, 4 fala de estrutura, mas como tem os zeros aqui, a gente fala de uma coisa, sempre quando a gente tem 0 e um duplo 0, a gente não tá falando de uma coisa só do nosso mundinho, é de uma coisa bastante global e internacional. Então a gente tá falando de estruturas globais, que tem a ver com parcerias, eu e o outro, com solidariedade, de a gente estar junto, mas e também tá sentindo um pouco o nosso chão, a nossa base tremer e se modificar. E isso é bastante importante para que a gente possa ir para um novo mundo, e principalmente o Brasil, ele tem uma base importante nisso. Mas eu quero te dizer que pode ser bastante importante isso. Quando a gente olha para o cenário aqui do Brasil, a gente vê, não precisa entender nada de astrologia. Quando você olha com o teu olho, tá? Mesmo que seja um olho de alguém que não tá entendendo esse monte de combinações que eu vou fazendo aqui, você vai ver que tem uma concentração bastante grande de planetas que estão aqui nas primeiras casas, tá? As primeiras casas estão falando da minha ação, da minha atitude, do meu dinheiro, da minha fala, da minha base, de coisas mais bases e mais fundamentais. Então isso também tem a ver com o tanto quanto a gente consegue realizar. Aqui, nessa parte de baixo, tem a ver com o meu mundo interno, com a minha postura, com a minha realização, o quanto eu consigo concretizar, fazer acontecer, botar a mão na massa, que fala dessa força do guerreiro. E todos os mapas, por exemplo, né, ou do país, o seu mapa pessoal, que tem bastante planetas aqui em cima, não quer dizer que você seja uma pessoa realizadora, mas quer dizer que você tem um tanto de inspiração, ou muito mais voltado para outras coisas mais sutis, né?
mais elevadas, mas aqui uma pessoa, por exemplo, que tem bastante planetas, logo aqui na primeira, segunda e terceira casa, que são as casas iniciais, que é a nossa base, fala de uma pessoa que também consegue realizar bastante, que tem um poder de ir lá, preciso cavar esse buraco, me dá a pá aqui, né, me dá a enxada aqui, que eu vou cavar, ou preciso picar essa lenha, me dá o machado que eu faço, preciso fazer isso daqui, simbora, né, então uma pessoa que tem ação, que tem atitude. Então, nesse ponto, para o Brasil, é muito importante, porque como tem bastante planeta aqui de ação, mesmo que seja uma reestruturação pela qual a gente está vivendo, é uma força planetária do Brasil estar realizando e concretizando isso de uma forma bastante sistêmica, tá? Muito importante isso. Então, continuando aqui, a gente falou ali no outro vídeo até a casa 5. A casa 6 aqui é a casa que fala da saúde e do trabalho, tá? Então tem esses dois pontos aqui. A gente vai falar isso tanto no teu trabalho, na tua saúde pessoal, daquilo que tá aberto para você esse ano, mas também em termos do Brasil. Então, quando a gente fala do Brasil, saúde é a saúde pública, tá? Onde tem essa parte, esse desenho aqui, que em astrologia se chama a cabeça do dragão, mas ele fala também do nosso norte. É quase como se fosse uma missão. Qual é a tarefa que é pedido para o Brasil, né? Como uma personalidade, estar bastante focado e fazer. Então, a missão, a postura do Brasil esse ano tem bastante a ver com uma saúde pública. O que também, para quem acompanhou o outro vídeo ali, né? A outra live que eu estava fazendo, quando eu falei aqui dessa conjunção aqui da Lilith com o curador ferido como uma novidade, Áries, né? É uma ferida dos excluídos, porque não nós encontrarmos como brasileiros uma vacina para essa bagunça, para essa reestruturação global inteira que aparece aqui, beleza? Então, foco, tá? Como missão, como tarefa, como um alinhamento, né, da nossa cabeça, da direção. Quando a gente fala de uma ave, quando ela tá indo numa direção, quando ela quer mudar a direção, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a águia tem que fazer, é mudar a cabeça. Quando a gente quer tomar uma atitude, uma decisão nova na nossa vida, a gente tem que mudar a nossa cabeça, né? A nossa forma de pensar. E quando a gente muda o nosso posicionamento, a gente encontra um novo caminho. Então, foco, direção, a missão do Brasil aqui tem a ver com saúde pública. Se aqui fala da cabeça do dragão, do lado oposto, tá? Tem a ver com a cauda do dragão, tem a ver com da onde eu venho e da onde eu vim. E a casa 12 aqui, que é a casa oposta aqui da casa 6, que é a casa do trabalho, mas também é a casa da saúde, fala da base, fala da origem. E a casa 12, ela fala da casa dos excluídos, ou das prisões, ou dos hospitais, ou enfim, dessa coisa bastante coletiva. Então, algo assim que é muito, muito, muito importante é que para que a gente tenha toda essa questão da saúde ou da integração, não existe integração se não tiver também o acolhimento nessa questão dos nossos excluídos, tá? Ou enfim, desse resgate, né? Em relação a quem não está sendo considerado ou quem não está sendo visto, tá? É bastante importante esse ponto aqui. Essa missão, né? Nessa questão do coletivo, de estar juntando essas duas coisas, tá? Não existem ordem, tá? A casa 6 é uma casa de virgem, é a casa do trabalho, é a casa da ordem. Não existe ordem se houver exclusão. Então a gente precisa incluir todos os pontos e levar várias coisas em consideração. Essa questão de não existir ordem, aonde a exclusão é uma visão bastante do Bert Hellinger, que fala da constelação sistêmica, né? E que onde tem uma casa, onde tem alguém que é excluído, ou se numa casa teve alguma questão de aborto, algum segredo, alguma coisa escondida que não está sendo considerada, ali o amor não flui. E o amor só flui onde há ordem. Então, quando a gente fala aqui em saúde pública, por conta dessa missão aqui que o Brasil tem em relação à saúde pública, a gente precisa olhar para toda essa questão, né?
dos confinamentos, que a Casa 12 fala dos confinamentos. Então, aonde há esse resgate dos excluídos, pode haver uma boa indicação, tá? E se não, é como que a Casa 12 pode falar o contrário, né? Seria de não estar amparando os excluídos, seria como que tá numa questão de ilusão, ou de viagem, ou de, sei lá, né? De desconexão total, porque a Casa 12 é uma casa de peixes, né? E peixes é tão espiritual, é tão humanitário, é tão de ajudar também as outras pessoas, mas se o pisciano ele tá desconectado de Deus, ele é um viajandão, né? Então, bastante importante essa questão, né, dessa integração. Quando a gente fala na questão do signo que abre aqui, que é Gêmeos. Gêmeos fala da multiplicidade, de não focar numa coisa só, mas de ter bastante coisas junto ao mesmo tempo, trabalhando simultaneamente. Então, o trabalho, ele é muito importante este ano para o Brasil, tá? E que, por exemplo, que o Brasil não foque apenas numa coisa única, tá? E que comercialize bastante, ou que olhe bastante, tá? Para esse comércio, quando a gente junta aqui com a valorização de Vênus aqui na casa 5, que está valorizando a minha identidade, quem eu sou, de estar, se essa possível vacina que de verdade for descoberta, né? De estar valorizando isso, de estar comercializando um tanto nessa questão de saúde pública e negociando com governos e com coisas estruturais ali, tá? Quando você, né, brasileiro, né, tá olhando aqui para o mapa do Brasil e como que esse cenário onde a gente que mora aqui, nós estamos inseridos, como que pede para lidar com o nosso trabalho, tá? A casa 6 estando em Gêmeos, pede para que a gente olhe para vários pontos diferentes, para que você não fique só no seu mundinho, mas que você, de alguma forma, dê uma espiada em vários outros pontos de vistas também, que você se abra, que você veja novas formas ou novos horizontes. A Gêmeos também fala de comércio, que você possa estar comercializando, né, várias ideias também diferentes, por que não? Porque Gêmeos, você fala da inteligência, quem manda em Gêmeos é Mercúrio, e Mercúrio é um cara muito conectado, muito ligado, então tá sim abrindo novas frentes ou novos horizontes, ou tá espiando, não ficar muito dentro do teu quadrado, mas abrir para mais possibilidades. Não precisa de nada muito aprofundado, mas é importante essa questão da diversidade também no trabalho. Isso é bastante significativo. Beleza? Quando a gente segue adiante aqui, a casa 7 é a casa do casamento, né? O casamento tanto comercial, quanto o casamento entre duas pessoas. Então abre aqui no signo de Câncer. Câncer é fofo, é querido, ele cuida, né? Fala da família, Câncer é o signo que fala de família. Então aqui em relação a sociedades, porque não também sociedades com pessoas que são da tua família, ou irmão, ou primo, coisa assim, como que a nível Brasil tá bastante, tem uma questão de uma abertura, né? De sociedade ou de comércio, né, de alianças com quem é bastante próximo, com quem é bastante íntimo. Não precisa ser necessariamente só a família de sangue, né, mas, por exemplo, quando a gente tem um amigo que é muito amigo, que eu tenho ele assim, às vezes eu tenho um grau de intimidade ou de cumplicidade com esse amigo maior do que eu tenho com o meu irmão, ou com a minha irmã, ou com a minha mãe, ou com o meu pai. É como se esse amigo, ele é tão íntimo que ele já entra para dentro do meu seio familiar, né? Como se ele fosse também da minha família. Então esses amigos que são bem próximos, ou amigos lá da infância, amigos desde sempre, com esses é bastante interessante também fazer negócios, ou ter um casamento, uma sociedade, uma aliança, uma questão bastante significativa aqui, beleza? A casa 8 é a casa da transformação, é a casa do autoconhecimento, é a nossa casa do porão. E a gente chama também que é a casa das crises. Não quer dizer que vai haver crises internas, mas o que eu preciso fazer se eu entro numa crise interna? Quem abre aqui é a casa 8, que é a casa da transformação, é a casa da nossa renovação, né? Morte e renascimento, da nossa renovação. É o signo de Leão.
E leão tem a ver com autoestima, tem a ver com a tua personalidade, tem a ver com a tua identidade. Então, se esse é um ano que você não sabe quem você é, para o que você veio, é um ano de crise? Sim, possivelmente é um ano de crise. Principalmente quando a gente fala aqui que o ano de 2020 é regido pelo Sol, e o Sol fala da minha identidade, quem eu sou. O signo que rege o Sol é Leão, e Leão tá aqui falando que o brasileiro esse ano ele vai precisar sim ou sim se autoconhecer, saber da sua identidade, quais são os seus dons, os seus talentos, o que para ti é fácil, o que para ti é difícil, que a tua luz maior clareie a tua mente e você enxergue a sua árvore da vida, para o que você veio fazer aqui, para que serve tudo aquilo que você vem fazendo, que você consiga se despir e olhar para sombras que não são tuas, para aquilo que foi incrustado ou engessado, ou tanto que você foi adestrado e que precisa fazer coisas que não tem mais a ver com você. Então, para sair da crise, você precisa de resgatar a sua identidade, de você iluminar quem de verdade você é ali dentro. Beleza? Então vem comigo aqui em relação à casa 9. Casa 9 é a casa das viagens ou do exterior. E quem abre aqui é o signo de Virgem. Virgem é conhecido como o escravinho do zodíaco. Né? Virgem porque tem uma identidade com um trabalho muito grande, trabalha bastante, é uma pessoa bastante dedicada, é uma pessoa bastante esforçada e fala especificamente de trabalho, porque Virgem também rege a casa 6, que é a casa do trabalho, né? Então é como que essa questão de viagens internacionais é muito mais destinada, né, para questões de trabalho ou um tanto mais de restrição, porque Virgem é um tanto mais restrito também. Então, se for viajar depois que toda essa história aqui passar em relação ao coronavírus, fala de não tanto de prazer ou de lazer ou de férias, porque Virgem é um cara muito ligado ao trabalho, então viagens muito mais a negócios do que tanto a passeio, a turismo e coisa assim, como do tipo assim, né, combinando tanto com o confinamento, que já foi decretado aqui para todos nós. Chegando aqui num ponto muito, muito importante, que fala da casa 10, a casa 10 fala da missão do ano, do propósito de vida, da direção do Brasil, tem a ver com Libra. Libra tem a ver com parcerias, com uniões, com casamento. Libra definitivamente é a gangorra, e a gangorra tem alguém sentado aqui, precisa ter outra pessoa sentada do outro lado para que esse negócio aqui funcione. Então, Libra tem a ver com parcerias, com uniões, com fusões. Libra é um signo que fala de diplomacia, de paciência, de amor, de beleza, de estar juntando os dois lados, de olhar para o meu interesse, de olhar para o interesse do outro, de não romper, de haver alianças e, enfim, né, dentro da calma, dentro da beleza. Então, algo que é bastante importante para o cenário todo brasileiro, que sim, que a gente faça essa tarefa aqui básica de estrutura, mas isso tudo aqui tem a ver com trazer essa beleza, esse equilíbrio, essa estabilidade para a nossa vida, para o nosso destino. O nosso destino tem a ver com equilíbrio, e o equilíbrio vai vir dessa renovação estrutural toda aqui embaixo, beleza? A casa 11 é a casa da modernidade, porque a casa de Aquário é super moderno, né? Então, fala aqui da ousadia, tá aqui no signo de Escorpião. Escorpião fala bastante de transformação ou de renovação, então é bastante importante a gente estar associando aqui transformação com novidade, tá? Que você faça coisas novas e que você transforme através da sua ousadia e de estar inventando coisas novas. Quando a gente fala em Aquário, quem manda em Aquário é Urano, e Urano é a oitava superior de Mercúrio. Se o Mercúrio é o cara, é a inteligência, o Urano é a oitava superior de Mercúrio, e fala então da genialidade. E todo o gênio, antes de ele ser considerado super, nossa, você foi o cara, ou ganhar o prêmio Nobel, antes ele foi considerado como louco. Por quê? Porque todo gênio pensa um pouco fora da caixa, ou tem umas ideias diferentes, ou sai da Matrix.
ele se desprende e ele vê o mundo de uma outra forma, tá? Então, isso aqui no cenário do Brasil, a gente está aqui com a Roda da Fortuna aqui dentro. A Roda da Fortuna é onde a gente está com o negócio todo bombadão ali, falando da fortuna, de uma boa sorte mesmo, e isso vem desde que o Brasil ou o brasileiro também seja ousado nas suas mudanças, nas suas transformações e isso sempre buscando bastante da modernidade, tá? E buscando coisas para o futuro, mas se transformando e renascendo, é bastante importante. E chegando então aqui no finalmente na casa 12, a casa 12 é a casa do coletivo, é a casa do nosso inconsciente, abre aqui no signo de Sagitário, e Sagitário é o signo que fala um tanto ali da liberdade, então muito do nosso espaço de liberdade vai vir do quanto a gente também se conhece, o tanto quanto a gente tem essa conexão com a espiritualidade, com a nossa psique, com toda essa questão do consciente, do inconsciente coletivo, do quanto a gente se percebe, do quanto a gente também percebe essas forças invisíveis ou coisas abstratas e consegue ter essa sabedoria para poder alinhar bem a nossa vida, beleza? Então, quando a gente olha aqui para o regente de Sagitário, a gente vê o regente de Sagitário aqui, ó, que é Júpiter, bem na casa 1, então fala dessa renovação, a última casa aqui, que é a casa de Sagitário, o regente dele tá bem na casa 1, que é a casa dos inícios, então é como que esse ano, como se fosse o início para um novo começo para o Brasil, como que termina aqui uma fase e começa uma fase totalmente nova para o Brasil, para você que é brasileiro. E para isso é muito importante que, antes de mais nada, o brasileiro, ele tenha a sua autonomia, a sua autoridade, é a sua quem de verdade o brasileiro é. Que tem essa questão sim da compaixão de estar acolhendo excluídos e rejeitados, né? E que a ordem ela continue ou ela possa se manter na ativa, desde que tenha também um tanto desses resgates em relação a uma questão de parcerias, de uniões, mesmo com uma reestruturação pessoal, enfim, né, no teu bairro, na tua cidade, é algo que é bastante coletivo, mas isso tudo como um crescimento, uma expansão, uma boa sorte também, um espaço de liberdade muito grande que vai dar esse novo começo aqui para o Brasil. Entende? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com você, compartilhando todo esse saber, todo esse conhecimento, minha forma também de contribuir com tudo isso, para que você esteja bastante conectado com quem você é, com o teu sol, com aquilo que te faz feliz, com aquilo que você veio fazer aqui, e que você possa ser solidário nesse momento, fazendo só aquilo que te cabe fazer agora, que é ficar dentro de casa. Mas enquanto você fica dentro de casa, cuida da tua casa interna, da tua casa interior. E sim, algo que eu posso fazer e você possa fazer é iluminar a cabeça de quem está pesquisando toda, enfim, né, toda essa questão da cura do vírus, e que sim, por que não o Brasil ser o portador ou o inventor ou, enfim, né, o acolhedor de várias pessoas que também precisam de cura, e que a gente possa abrir sim as nossas fronteiras para ajudar as pessoas, os necessitados, e que haja espaço no nosso coração solidário para que, enfim, né, mude um tanto a cabeça ou a visão das pessoas, porque ou esse mundo muda, ou da forma como ele está, Pachamama, que é a grande terra, não tem condições de manter esse alto nível de desigualdade, de egoísmo, de cada um pensando só no seu próprio umbigo. Então a gente precisa sim abrir e estender as mãos, claro que com segurança, com inteligência, com um trabalho, sem anarquia, mas, enfim, né, dando também boas-vindas a deixar
coisas na nossa vida se romperem e a gente se reestruturando e a gente buscando através da nossa fé, dessa conexão muito maior, esse centramento com quem a gente é, e a gente nunca vai deixar de ser, porque a natureza, ela é eterna e ela é imortal, e a natureza fala de verdade, e a verdade não se abaixa para nada daquilo que é insustentável. A verdade sempre vem à tona, e quando a gente está conectado com a nossa natureza fala bastante da nossa verdade. Beleza? Então, me despeço aqui, espero que esse vídeo tenha colaborado contigo com um tanto de conhecimento, com um tanto também de tranquilidade, de saber que todo esse cenário ele pode ser entendido, ele pode ser compreendido, ainda que às vezes a gente ache, nossa, mas o mundo virou de cabeça para baixo. No fundo, ainda que a gente não tenha o controle, a gente sabe que tá tudo bem, tem algo maior movendo tudo isso. Eu acredito nisso e espero que você possa vir junto comigo para que a gente possa se unir e possa se fortalecer, já que esse é um ano de alianças, e as alianças, quando a gente está em tribo, em equipe, a gente se sente muito mais fortalecido, porque o 4 ele fala de força. Capricórnio, que tá essa movida toda, fala também de força, e é através da aliança e não da separação que a gente vai encontrar essa força, muito também com o nosso autoconhecimento em você, sabendo quem você é. Beleza? Então, aguardo teus comentários, compartilha ali com outras pessoas. Se isso aqui te ajudou, pode ajudar também a muito mais pessoas. Beleza? Beijo, me segue, me liga e tamo junto. Beleza? Tchau!